O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. O fundamento da palavra de Deus é sempre o amor. E quando a gente ama a Deus, e o adora, e ama as pessoas, e a gente gosta das coisas, né? Gostar aquilo que a gente pode hoje estar gostando, amanhã não gostar mais. A gente gosta de uma roupa, fala, não estou gostando mais dela. Mas quando nós amamos, o amor deve ser para sempre. E quando nós colocamos o amor às coisas acima do amor a Deus e acima do amor ao próximo, nós estamos invertendo a situação. E quantas vezes esse amor às coisas, falar, eu amo tudo que eu tenho, você pode gostar. Você pode amar até fazer alguma coisa, praticar algum esporte, fazer um trabalho, porque aquilo está realizando você. Agora, se eu falo que, claro, não é pecado você dizer que ama as coisas, porque às vezes é fruto de um grande esforço, um grande trabalho, mas isso não pode superar o amor a Deus, o amor às pessoas. O Evangelho nos mostra o que nós conhecemos, a passagem do jovem rico. O Evangelho fala um jovem rico. Marcos fala alguém chega perto de Jesus. Esse alguém, que certamente tinha lá seu nome, que nenhum dos evangelhos cita o nome.
e pergunta a Jesus o que deve fazer para entrar no reino de Deus, para alcançar a vida eterna. Jesus responde aquilo que é óbvio. Você conhece os mandamentos, é só praticar. Mas eu conheço, isso já faço desde criança. E fala que Jesus olhou para aquele moço e sentiu muito amor nele. Porque a intenção dele, sim, era entrar na vida eterna. E Jesus falou assim, então falta uma coisa para você. Vá venda tudo que você tem e distribua aos pobres. Depois venha e siga-me. Nós ouvimos na primeira leitura, quando o livro da sabedoria nos fala que a sabedoria está acima do ouro, da prata. A sabedoria aqui equivale ao próprio Deus. Quando nós adquirimos a sabedoria, nós colocamos Deus em primeiro lugar e assim nós colocamos Deus acima de todas as riquezas materiais. E nós precisamos colocar assim, nesta ordem. Não podemos colocar as coisas antes de Deus. O livro da sabedoria, que é um dos últimos do Antigo Testamento, mas escritos, dos últimos, por volta do século I antes de Cristo, em princípio era atribuído a Salomão, que aquele que era o verdadeiro sábio, aquele que quando Deus perguntou a ele quando assumiu o reino, o que você quer? Ele poderia ter pedido a morte para os inimigos, poderia ter pedido riquezas, mas não, ele pediu sabedoria para bem governar o povo. Deus gostou da resposta que lhe deu tudo, tanto a sabedoria como a riqueza, e é claro, nas guerras também foi sempre vencedor. E que Deus é que nos dá essa sabedoria, Ele que se entrega a nós. Quando aquele jovem no Evangelho ouviu de Jesus aquela proposta de vender e dar aos pobres o dinheiro, ele saiu triste porque era muito rico. E ser muito rico não é pecado, não é pecado ser rico. Mas o pecado é a ganância, o pecado é você não partilhar os bens que você tem, favorecendo aos outros, é você se enriquecer diante da corrupção, do abuso dos outros. A gente tem visto, eu pelo menos tenho visto sempre na internet, que alguém fala assim, fulano é muito rico, mas ele dá muito emprego. Não dá muito emprego, ninguém dá emprego para os outros assim. Muitas vezes ele está pagando mal a alguém para ajudá-lo a ficar mais rico. É diferente. Ele sozinho não dá conta, então paga alguém, às vezes miséria, para ele se tornar mais rico. Agora, quando ele partilha os seus lucros com os funcionários, com aqueles que o ajudam, aí é diferente, não é pecado nenhum. É aquele apego que às vezes a gente tem, nos afasta de Deus. Certa vez, um padre que eu trabalhava com ele dizia que foi atender a um senhor doente de cama, na época juntava o dinheiro tudo debaixo do colchão, e era muito pão duro, né? E já estava para morrer. Então o padre foi lá, atendeu a confissão dele e deu unção, mas ele de olho onde que estava o dinheiro, com medo até do padre mesmo tirar. Outro dia, até conversando com o padre Rocha, ele falou algo semelhante, que fulano de tal, uma pessoa está com o pai muito mal, ele não morria, porque estava preocupado, com medo da morte e não poder levar aquilo que ele juntou durante a vida. Olha, se nós passamos uma vida inteira ouvindo que nós não levamos bens desta vida, por que a gente ficar preocupado em morrer? Mas eu não usufruí daquilo que eu trabalhei, então enquanto eu não usufruí, não quero morrer. Bom, então manda colocar tudo no caixão, manda enterrar tudo. Às vezes você vai num caixão e vai um caminhão de mudança para o cemitério levando suas coisas. Alguém já viu isso? É claro que ele pode até sepultar lá tudo junto, mas diante de Deus
só vai entrar lá quem estiver observado os mandamentos, favorecido aos outros conforme a sua condição, distribuindo também seus bens para os outros. E aí São Pedro, né, que é sempre questionador e às vezes um pouco ingênuo, não sei se por maldade ou não, e nós que deixamos tudo. A palavra de Jesus, vocês que deixaram tudo e me seguiram, vão receber 100 vezes mais aqui na terra, com perseguições e a vida eterna. Porque nós deixamos tudo e seguimos a Jesus, Ele não promete vida fácil, não. Ele promete perseguições, porque seguir a Jesus é um desafio, é uma luta, porque nós precisamos defender o nome de Jesus, que não passou a mão na cabeça de um e de outro, daqueles que eram ricos, não, continue assim. Ele não falou com aquele homem, venda metade dos seus bens, ou distribua metade, não, é tudo ou nada. Jesus não voltou atrás, vem cá, faça isso, não, foi triste. Jesus simplesmente fala, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Mais fácil passar um camelo no fundo da agulha, né? Do que o rico entrar no reino dos céus. Algumas interpretações. Camelo, todo mundo conhece, ainda que seja na figura, na televisão, e todo mundo conhece a agulha, né? Mas para a época também tinha nome de camelo, uma corda grossa. E tinha nome de agulha, aquelas portas nos muros das cidades, que eram pequenas, mal passava a pessoa. Para entrar na cidade não passava camelo. Mas de qualquer forma, é difícil, e Jesus certamente falou o camelo, o animal, na agulha de costurar mesmo, né? Porque fala, é impossível aquele que é apegado às riquezas entrar no reino dos céus. Vamos avaliar a nossa vida. Claro que Deus colocou tudo para o nosso servir. As coisas são criadas para nós. Mas não é para alguns, não. A gente vê um acúmulo de riquezas e aqueles que são ricos, mais ricos, querem se tornar mais ricos ainda, em detrimento dos pobres. Mas muitas vezes também, a gente pode não ter nada, mas a gente fica apegado àquilo, não abre mão. Ah, se eu fosse rico, eu faria o bem. Quanta gente é pobre e faz o bem para os outros. Receita para fazer o bem, todos nós temos e temos ingredientes. Basta querer, ter boa vontade e mão à massa. Todos nós podemos fazer o bem. E aí nós podemos garantir a nossa entrada no céu. Basta nós darmos o passo para a gente começar. E ficar só esperando depois. Ah, depois que eu aposentar, vou ter mais tempo. Se você não aposentar, e hoje cada vez mais difícil, como você vai fazer o bem? E se você morrer agora? Então, nós precisamos fazer o bem enquanto podemos, porque é assim que nós vamos receber como herança a vida eterna. Façamos a nossa profissão de fé.